todos com a paz do Senhor, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Que nessa noite o Pai esteja falando com você, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos dar boas-vindas a cada irmão que está conosco. Agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, porque nós somos uma família em Cristo Jesus, amém? Queremos também dar boas-vindas ao José Rodrigo, que está conosco, veio fazer o louvor com a Evelyn. Deus te abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Quero convidar a igreja a ler a palavra de Deus no livro de São Mateus, capítulo de número 26, o versículo de número 42. São Mateus 26, verso 42. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos achar? Amém. Diz assim o texto. Amém. Vamos ler todo o contexto para que nós possamos entender melhor. Desde o verso 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Amém? Quero frisar bem esse versículo. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Senhor Deus e Pai, temos lido a tua palavra santa, a palavra fiel, verdadeira, palavra que não volta atrás. Pai, te agradecemos pela tua palavra em nossos corações e queremos que o teu Espírito Santo venha falar conosco através dessa palavra, venha tocar em nós, venha nos transformar, mudar para melhor, Pai, pois essa é a tua vontade. Nós cremos no teu querer em nós, por isso colocamos as nossas vidas no teu altar e dizemos: Senhor, fala conosco, muda as nossas vidas através da tua santa palavra. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Querido, Jesus Cristo estava ansioso. Ele sabia que a hora dele estava chegando, e ele estava determinado a obedecer à vontade do Pai, aceitar a vontade do Pai. Ele diz assim: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Alguém poderia dizer: mas como Jesus ansioso? O texto é bem claro quando diz assim, Jesus falando com os seus discípulos, ele fala assim: eu estou angustiado, estou triste. Jesus disse para os seus discípulos: ele estava triste, angustiado, ele estava cheio de tristeza até a morte. Até Jesus passou momentos difíceis na terra, sendo filho de Deus. Chegou um momento em que Jesus estava angustiado,
Muitas vezes nós também ficamos angustiados diante dos problemas, diante das dificuldades. Só que muitas vezes nós agimos diferente de Jesus. Nós olhamos aqui que Jesus orou, buscou de Deus uma resposta, buscando ao Senhor que pudesse livrar ele daquele momento difícil. Mas no momento crucial ele chega para Deus e diz assim: Pai, se não puder, se não é possível, que a sua vontade seja feita. Às vezes nós fazemos o contrário de Jesus. Quando estamos em lutas, em problemas, em vez de nós irmos orar, buscar a resposta de Deus, clamar pelo Pai, nós começamos aqui a murmurar, a reclamar. Às vezes nós sentamos no chão e dizemos: eu não aceito, eu não quero, não pode ser desse jeito, tem que ser do meu jeito. Não é assim que nós agimos. Muitas vezes agimos assim como uma criança, né, que faz aquela manhãzinha para ter uma resposta da mãe. Nós queremos fazer isso com Deus, mas nem Jesus, ele se atreveu a fazer isso. Ele chegou diante do Pai e disse: Pai, se eu preciso passar por esse lugar, que seja feita a sua vontade. Queridos, hoje nós vamos aprender um pouco sobre determinação. Nós vemos aqui que Jesus foi determinado. Jesus foi ao Pai determinado a ouvir dele o que ele queria que fizesse, dizendo: eu vou fazer a sua vontade. A palavra determinação, ela tem como significado você decidir fazer algo e ir até o final, você chegar até o fim daquela decisão, até que você possa realizar aquilo que você tem determinado. Por exemplo, alguém que diz assim: eu vou tirar a minha habilitação de motorista. Então você vai até a autoescola, você faz a sua inscrição, você faz as aulas, faz o treinamento, faz o teste, muitas vezes reprova, volta, faz de novo, até que chega o dia que você é aprovado pelo Detran. Isso chama-se determinação. Nesse mesmo espaço, muitas pessoas também ensinam as mesmas aulas, os mesmos testes, mas alguns param no meio do caminho, não conseguem chegar até o final, não são aprovados. Isso é falta de determinação. Mas hoje nós vamos falar de uma determinação diferente. Aqui é uma determinação pessoal. Eu vou fazer acontecer, eu vou realizar meu sonho até o final, eu sempre vou lutar por ele. Mas aqui nós vamos aprender um pouco a ser determinados a aceitar a vontade de Deus. É bem diferente nós determinarmos aquilo que nós queremos, mas ser determinados a aceitar a resposta de Deus, a vontade dele em nossas vidas, é um pouco diferente. Eu quero que você aprenda a aceitar a vontade de Deus. Não é a minha nem a sua, mas a vontade de Deus. Às vezes nós queremos algo e nós com determinação pedimos, mas às vezes aquilo não é a vontade de Deus. Às vezes você pediu um trabalho, você queria trabalhar em determinado lugar, Deus te colocou em outro lugar. Se esta é a vontade de Deus, aceite, porque Deus em seu tempo vai te honrar. Às vezes você pode ter pensado: Deus, eu gostaria de trabalhar lá na Receita Federal, ter um alto salário, e Deus colocou você lá na portaria do banco, como porteiro, como guarda. Se é vontade de Deus, honre a Deus, agradeça a Deus, porque Ele ao seu tempo vai te honrar. Será que você está entendendo? A vontade de Deus tem que ser soberana sobre nossas vidas. Muitas vezes aquilo que nós queremos não é o que Deus quer para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Determinação deve ser uma qualidade dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam ser determinados. Queridos, se nós não formos determinados, nós vamos acabar morrendo espiritualmente. A luta diária muitas vezes quer nos levar à morte espiritual, a desistir da fé, a afastar de Deus.
mas quando nós somos determinados, pode vir um problema, pode vir a luta, pode vir a tempestade, nós continuamos a lutar e a avançar na vontade de Deus. Nós vemos o exemplo de alguns irmãos nossos do passado. Podemos ver aqui a história de Jó. Jó era um homem determinado a não negar a fé, a não negar o nome de Deus. E quantas provas Jó passou? Jó passou prova com seus amigos, passou prova com seus inimigos e, para finalizar, passou prova até com a própria esposa, que queria que ele amaldiçoasse a Deus. Mas pela determinação, pela fé, pela confiança que ele tinha em Deus, ele não aceitou aqueles conselhos errados e venceu, porque estava determinado a não negar a sua fé. Nós encontramos na Bíblia a história de Jacó. Jacó era um homem determinado a buscar a sua herança. Jacó lutou por isso. Ele fez até coisas que não devia fazer, mas a sua determinação lhe levou a conquistar a herança. Esse homem que foi chamado de trapaceiro, de enganador, mas que encontrou com Deus um dia. E a Bíblia diz que pela determinação de Jacó, ele lutou com o anjo. Ele abraçou o anjo e falou: não vou te soltar. Minha determinação hoje é ser abençoado. E a Bíblia diz que então o anjo o abençoou. Pensa em alguém que poderia não ter a bênção de Deus. Jacó, enganador, trapaceiro, mentiroso, um homem que alguém poderia dizer: esse aí não tem nada com Deus. Mas, queridos, a determinação de Jacó fez com que o próprio Deus pudesse mudar a ideia a respeito dele. Deus viu a luta, o desejo daquele homem querendo receber a bênção, a herança. Veja que Jacó está vindo da sua terra buscar o quê? A paz com o seu irmão. E ele encontra com Deus e luta para ser o quê? Abençoado. Determinação. Isso que nós temos que fazer, abraçar a Deus, abraçar o anjo, para que nós possamos ser abençoados. Deus mudou a vida de Jacó e a vida de Esaú não foi transformada. Se nós fôssemos olhar com o nosso coração, com a nossa mente humana, nós poderíamos dizer: Deus poderia ter abençoado Esaú. Não foi tão simples, né? Mas ele foi tão simples ao ponto de entregar a bênção de mão beijada, de vender por um preço vil aquilo que era precioso que Deus havia colocado nas mãos dele. Deus muitas vezes coloca bênçãos em nossas mãos, em minha, em sua vida. Bênçãos que é para você administrar, bênçãos que é para você conquistar no dia a dia, mas na hora da luta, na hora do problema, você vende, você joga fora. Foi o que Esaú fez. Esaú é o tipo daquela pessoa que nós ouvimos falar nos dias atuais, né? Para ele tanto faz, né? Ele não tinha preocupação com a bênção. Ele talvez cantasse aquela música que canta lá fora: deixe a vida me levar, deixe eu ir, da forma que o vento levar eu estou indo. Muitas pessoas estão vivendo assim, sabe por quê? Não tem determinação. Determinação é você andar contra a tempestade, contra a oposição, nadar contra a maré, como dizem as pessoas. Foi isso que Jacó fez. Ele venceu, ele foi abençoado pela sua determinação. Há muitas pessoas querendo ser abençoadas, pessoas querendo ser bem-sucedidas, tanto materialmente como espiritualmente, mas, queridos, elas não querem ter nenhum trabalho, não querem passar por nenhuma situação difícil. Nós esperamos que as coisas venham tão fácil, e assim nós perdemos, assim nós não conquistamos aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. Esse esforço significa a minha e a sua luta diária. Todos os dias, queridos, se levantam ondas contra nós. Nós estamos navegando em um mar bravio. O mundo que vivemos é um mar bravio, um mar que vem com marés altas, com tempestades, e nós estamos navegando. Para nós vencermos, nós temos que continuar remando. Quando você deixa de
de remar e o vento te leva para qualquer lugar, você acaba perdendo a bênção. É mais fácil você andar de acordo com a correnteza, é mais fácil você deixar a onda levar você, mas o que o Senhor cobra de nós é que nós tenhamos o quê? Persistência, determinação. A luta vem, mas eu vou enfrentar em nome de Jesus. O problema vem, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Determinação é o que Deus espera de nós. Às vezes nós perdemos a bênção de Deus por pequenos detalhes, por alguma pequena falha, quando nós erramos, falhamos com Deus e perdemos a vitória. Vemos aqui que Jacó, ele tomou uma decisão. Eu vou abraçar o anjo e não vou soltar. Será que você já tomou essa decisão na vida? Você já agarrou com o anjo? Você pode até perguntar, mas pastor, como eu posso fazer isso? Agarrar o anjo, queridos, é nós estarmos buscando a Deus todo dia, é abraçar Jesus e não se afastar dele. Jacó chegou diante daquele anjo e disse: eu não saio daqui sem a minha bênção. Você precisa aproximar-se de Jesus e dizer: Jesus, eu quero a minha bênção, eu quero. Jesus estava orando para o Pai dizendo que: Pai, se tu queres, passa de mim esse cálice. Pai, se tu queres, passa de mim essa dificuldade, esse problema. Não era a vontade do Pai, mas Jesus estava clamando. Às vezes nós paramos de clamar, nós desistimos daquilo que queremos porque nós não temos determinação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos declarar para Deus que nós queremos que a vontade dele se cumpra em nós. A vontade de Deus, ela é melhor que a minha vontade. A vontade de Deus é melhor que a sua vontade. Talvez possa parecer até meio estranho eu falar isso, porque talvez você tenha tantos planos na sua vida, tantos projetos, e você pensa assim: tudo que eu penso é bom para mim. Mas eu quero dizer que ainda que você esteja tendo os melhores projetos da sua vida, o projeto de Deus é melhor do que o que você imagina. Se você deixar Deus cumprir a vontade dele na sua vida, você vai ver que o melhor é o que Deus quer para você. Amém? Quantos filhos têm perdido a bênção do Pai porque não conseguem acreditar que o Pai quer o bem para ele? Às vezes nós queremos dar tanto para os nossos filhos, mas por eles serem às vezes mal criados, por às vezes não tratarem bem os pais, nós pensamos assim: acho que não é hora de dar aquilo que nós queremos dar para ele. É assim que age Deus em nossa direção. Às vezes nós queremos ser abençoados, mas nós ainda não passamos pelo processo de tratamento de Deus. Deus vai me dar a bênção que Ele quer para mim no momento que eu estiver preparado para ser abençoado. Jacó teve muitas voltas na sua vida. A Bíblia diz que ele foi escravo do seu sogro, ele passou por situações, ele fugiu do seu irmão. Era um momento de luta, mas era um momento de preparação. Quando Deus viu que o coração de Jacó estava quebrantado, quando ele estava voltando para a casa de seu pai, querendo buscar o perdão do seu irmão, querendo a bênção de Deus, então Deus encontra com ele, o abraça e o abençoa. Deus quer fazer o mesmo com você, comigo, conosco. Deus quer fazer dessa forma. A vontade de Deus é melhor do que a minha. A Bíblia fala de uma mulher hemorrágica, uma mulher determinada. Ele, com a história, diz que essa mulher correu atrás de médicos. Ela gastou tudo que ela possuía. E a Bíblia diz que a vida dela estava indo de mal a pior. Mas um dia ela viu falar que Jesus estava na cidade, que Jesus podia curá-la. Ela se sentiu determinada a ir até Jesus. A Bíblia diz que ela entrou no meio da multidão. A multidão às vezes apertava essa mulher. Ela não era uma mulher fraca, uma mulher hemorrágica, ela se sente fraca, mas ela foi enfrentando a multidão. Talvez alguém dizia: mulher não educada, vai entrando no meio das pessoas, vai tomando a frente, mas a determinação dela era encontrar com Jesus. E ela dizia em si: se eu somente tocar no vestido, na vestimenta de Jesus, eu já vou ser curado.
fé que essa mulher demonstra, a determinação que ela tem, é para receber a vitória. Ela vai em busca da resposta de Jesus. E o que aconteceu com ela? Quando tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. E começou a se proclamar o nome dela. Alguém procura ela. Jesus começou a procurar ela. Quando nós confiamos, quando nós tocamos nas vestes do Mestre, quando nós somos determinados, Ele começa a nos procurar. Tanta gente havia no meio daquela multidão, mas Jesus começou a dizer: quem me tocou? Jesus estava falando de uma mulher determinada. As pessoas começaram a perguntar: Jesus, tem tanta gente te tocando, tem tantas pessoas aqui no meio dessa multidão, mas alguém foi determinado. Aquela mulher, ela teve um encontro real com Jesus. Ela falou com Jesus naquele dia, e Jesus falou para ela: vai, a tua fé te salvou. Queridos, essa é a atitude que nós temos que tomar. A Bíblia fala também de Zaqueu. Zaqueu era um homem importante da cidade, um publicano, e a Bíblia diz que ele precisava ter a vida transformada. O que foi que esse homem fez? Pela sua determinação, ele fez o que outras pessoas não fizeram. A Bíblia diz que ele subiu numa árvore, no meio de uma caminhada. Ele sobe numa árvore para ver Jesus. Alguém poderia dizer: que mico que esse homem pagou. Mas o resultado, o mico que ele pagou, queridos, ninguém paga, não tem preço. Jesus foi passar a noite na casa dele. Será que você pagaria um mico por Jesus? Muitas vezes, querido, nós nos envergonhamos diante do Evangelho. Nós não queremos fazer coisas que são parecidas loucuras. Mas esse homem foi determinado. Ele precisava ver Jesus. E a Bíblia diz que ele era um baixinho. Então ele foi procurar o espaço que poderia ter. Subiu na árvore e foi contemplado por Jesus. Determinação nos leva até Jesus. A Bíblia fala também de Maria. Maria, ela foi determinada para gerar o Filho de Deus. A história mostra que quando Maria foi anunciada que estava grávida do Espírito Santo, vai alguém entender isso naquele tempo? Vai os vizinhos de Maria entender o que estava acontecendo na vida dela, mas ela sabia que estava gerando o Filho de Deus. Talvez alguém olhava para ela com desdém. Alguém poderia dizer: olha lá a mãe solteira, olha lá a mulher grávida sem marido. Mas ela estava determinada a ser mãe do Filho de Deus. Ficou na história. Queridos, muitas vezes as pessoas nos criticam, nos levam a ficar tímidos em relação ao Evangelho. Quando fazemos assim, nós perdemos a batalha. Seja determinado, não deixe que ninguém abafe a tua fé, a sua confissão com Cristo, mas vença todas as tempestades, crendo que Deus vai dar resposta para a sua vida. Nós precisamos aprender a não se importar com a multidão, não se importar com o que as pessoas dizem sobre nós, porque Jesus não se importou em nenhum momento. Às vezes nós queremos andar do lado da multidão, mas nem sempre a multidão está indo para o caminho certo. Ouça a voz de Deus, caminhe com o que Deus manda você fazer. Mateus capítulo 26, aí um versículo atrás, no verso 6 ao 9, nós vamos ver a história de uma mulher determinada. Queridos, às vezes nós pensamos que fazemos alguma coisa, mas quando nós começamos a olhar a história bíblica, nós vemos que nada fazemos em relação a tantos exemplos que foram deixados para nós na Bíblia Sagrada. Capítulo 26, o verso 9 a seguir, o verso 6 a seguir diz assim: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício?
pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter para sempre. Amém? Queridos, essa mulher, Maria, ela é a irmã de Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitou dos mortos. E Maria vai até Jesus em uma atitude de adoração, de louvor. Ela pega um vaso de alabastro, que é um vaso muito fino para a época, muito caro, mas o mais importante é o que estava dentro dele. Esse vaso estava cheio de um unguento muito caro, muito precioso, que custava muito dinheiro. E quando essa mulher chega até Jesus e começa a derramar o perfume sobre ele, a Bíblia diz que os próprios discípulos começam a afligir a mulher, dizendo: você está louca, você vai desperdiçar esse unguento tão precioso, poderia vender e dar o dinheiro aos pobres. Eles começaram a dar um conselho para que ela não fizesse aquela ação. Às vezes nós vivemos assim também. Nos dias que estamos vivendo, pode muitas vezes alguém falar para você: por que você tem ofertado na igreja? Por que você devolve o dízimo na igreja? Você vai dar essa oferta tão grande, dá só metade, tá bom. Pessoas vêm para nos tirar a bênção através de conselhos que até parecem ser legais, aparecem e apresentam um argumento que parece ser real. Quando alguém olha para os discípulos dizendo: vamos vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres, alguém poderia dizer: é uma boa ação. Mas o que ela queria fazer era adorar Jesus. E o primeiro mandamento que nós temos em relação à nossa vida espiritual, primeiro nós temos que amar os nossos irmãos e a Deus sobre todas as coisas.